Olá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, venho com mais um assunto dentro de física, né? Continuando aí o nosso conteúdo. E agora eu quero apresentar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade escala média, certo? Então, da gente começar a responder questões que envolvem velocidade escala média, vou falar um pouquinho o que é e qual é a fórmula que a gente vai usar e como é que nós vamos trabalhar com essa fórmula para resolver as questões que porventura pode aparecer, certo? Então vamos lá. Então veja só, eu coloquei logo aqui que é para ficar melhor para o acompanhamento o que é velocidade escalar média. Então velocidade escalar média é a medida da rapidez com que a posição de um móvel varia. A velocidade de escala média pode ser calculada por meio da razão entre a distância total percorrida pelo móvel e um determinado intervalo de tempo. Então veja só, a própria definição de velocidade de escala média já fala aqui algumas coisas pertinentes a esse assunto aí, certo? Então eu quero ler esse último trecho aqui. Ele fala que a velocidade de escala média pode ser calculada por meio de uma razão, tá aqui, entre a distância percorrida pelo móvel ou pelo uma determinada partícula, alguma coisa desse tipo, em um determinado intervalo de tempo. Então, para a gente calcular a velocidade média, vamos utilizar essa fórmula aqui, onde Vm é velocidade média, ΔS é a variação da posição ou variação do espaço, certo? Do espaço que essa partícula, esse móvel percorre. E ΔT é a variação do tempo, certo? Lembrando que já foi falado anteriormente, quando a gente estava estudando deslocamento, que o ΔS aqui, que é a variação, como eu coloquei aqui, variação do espaço, eu posso adquirir esse ΔS pelo S e o SO. E esse S o que é, professor? O S, só o S sozinho é o espaço final. E SO é o espaço final. Então, ΔS, quando eu quiser saber quem é o ΔS, a variação de tempo, ou a variação de espaço, eu tenho que saber qual foi o espaço final e o espaço inicial. Então, eu tendo o espaço final menos o espaço inicial, eu posso encontrar a variação desse espaço, certo? Ou a variação dessa posição aí. E o ΔT nada mais é que a variação do tempo. Eu também posso encontrar essa variação de tempo pela fórmula ΔT igual a T menos TO, onde T é o tempo final e o TO é o tempo inicial. Então, sabendo disso aí, eu posso calcular qualquer velocidade média utilizando essa formulazinha aqui, certo? Eu coloquei mais abaixo um pouquinho 3 observações. Na primeira observação, eu coloco que quando o ΔS, que é a variação do espaço, for maior do que zero, o movimento é dito progressivo. Toda vez esse movimento ele é progressivo. Quando o ΔS, que é a variação de espaço, for menor do que zero, for negativo, né, menor do que zero, o movimento é dito retrógrado. Não esquece disso. Outra observação que eu coloquei aqui, eu coloquei quais são as unidades que vamos calcular a velocidade média. Então vamos utilizar quilômetro por hora e metros por segundo. Só que tem uma coisa, de vez em quando, nas questões, ele traz a questão em quilômetro por hora e quer que você transforme em metros por segundo. Ou ele traz metros por segundo e quer que você transforme em quilômetros por hora. Então, nessa terceira observação, eu coloquei isso aqui. Como é que podemos fazer essa transformação? Então, quando for para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta só você dividir por 3,6. Quando for para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Então, dito isso, eu trago aqui alguns exemplos para a gente ver como é que podemos fazer essa transformação.
Então eu coloquei aqui no exemplo A, transforme 72 km por hora para metros por segundo. Então eu quero transformar essa velocidade aqui, que está em km por hora, para metros por segundo. Eu já sei que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir, colocar o sinalzinho de dividir, por 3,6. Então é prático de fazer isso. Então vamos ver como é que podemos fazer. Então eu vou dividir 72 km por hora por 3,6. 3,6. Vê se você concorda comigo. Eu vou tirar essa vírgula daqui, aumentar um zero aqui e agora vai ficar 720, a conta fica melhor, dividido por 36, certo? É a mesma coisa. Que é, se você quiser dividir 72 por 3,6, eu só estou deixando melhor. Eu tirei a vírgula daqui, aumentei uma casa aqui do zero e aumento uma casinha para o lado de cá. Então a vírgula sai daqui. Então vou dividir 720 por 3,6 ou por 36, que é a mesma coisa disso aqui, ó. 72 dividido por 3,6. Só fiz aumentar uma casa em cima e tirei a vírgula daqui. Então 72 dividido por 36 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. A 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. Para 7, nada. Baixou o zero, aumenta o zero aqui. Então, a velocidade de 72 km por hora, certo? Está em km por hora. Ela é igual a 20 metros por segundo, quando eu transformo para metros por segundo. Então, de 72 km por hora, quando eu transformo em metros por segundo, ela vai para 20 metros por segundo. Bora fazer outro, para ver se vocês entenderam. Eu quero transformar 36 km por hora para metros por segundo. Então, meu professor falou que é só eu dividir 36 km por hora por 3,6. Então, fazendo a divisão, a mesma coisa, ó. 36 dividido por 3,6. Eu tiro essa vírgula daqui e aumento uma casa aqui. Vai ficar 360 por 3,6 por 36. Isso aqui vai dar 36 por 36 dá 1. 1 vezes 6 é 6. Para chegar em 6, nada. 1 vezes 3 é 3. Para chegar em 3, nada. Baixou o zero, aumentou o zero aqui. Vai ficar igual a 10. Então, 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. Quando eu transformo 36 km por hora em metros por segundo, isso vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, a velocidade que era igual a isso aqui em km por hora, quando transformar em metros por segundo, fica igual a isso aqui. Agora, ele quer que você transforme de metros por segundo para km por hora. Ele quer 10 metros por segundo para km por hora. Eu já falei que para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, é só você multiplicar, vou botar vezes aqui, por 3,6. Então eu vou multiplicar 10 por 3,6. Então vou colocar aqui, ó. Colocar 3,6 em cima, vezes 10. Não é multiplicar 10 por 3,6 ou 3,6 por 10? Dá a mesma coisa. Nada vezes 6 é nada, nada vezes 3 é nada. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 3. Passou o tracinho aqui, nada, 6, 3. Tem uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. Veja que é bem fácil de transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, porque é só multiplicar. Aqui fica um pouquinho difícil para o aluno que não sabe dividir, mas também é muito prático. Então veja só, 10 metros por segundo igual a 36 km por hora, aqui eu transformando para quilômetro por hora. Na questão anterior ele queria 36 km por hora para metro por segundo. Quando eu dividi, ficou igual a 10 metros por segundo a velocidade. Bora transformar essa velocidade de 90 metros por segundo para quilômetro por hora. Então eu já sei que para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora,
eu tenho que multiplicar. Multiplicar por quanto? 3,6. Então, 90 multiplicado por 3,6. Bora fazer. 6 vezes nada é nada. 6 vezes 9, ou 9 vezes 6, 54. 3 vezes nada é nada. 3 vezes 9, 27. Passou o tracinho e soma. 0, 4, 7 e 5, 12. A 1, 2 e 1, 3. Quanto eu tenho aqui? Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Uma. Aí eu boto a vírgula aqui. Então, 90 metros por segundo é igual a 324 quilômetros por hora. Muito prático, né, pessoal? Muito fácil de se resolver. Então, eu coloquei esses 4 exemplos aí, que é para você ver como é que faz. E quando você for fazer os exercícios posteriormente, você saber como é que pode transformar de metros por segundo para quilômetro por hora. Ou quilômetro por hora para metros por segundo, que é bem fácil. Para finalizar, eu trago 2 exemplos que envolvem velocidade de escala média, para a gente usar a fórmula que vimos um pouquinho atrás nesse vídeo aqui. Então ele fala o seguinte: um automóvel passa pelo marco quilométrico de 50, isso de 50 quilômetros. Bora botar aqui. No instante em que o relógio marca 7 horas. Às 11 horas, passa pelo marco quilométrico de 210 quilômetros, né? No quilômetro 210. Determina a velocidade média nesse intervalo de tempo. Então, muito fácil. Então, veja só. Eu já sei que para calcular a velocidade média, eu tenho que usar a fórmula dessa maneira. Velocidade média é igual a ΔS, que é a variação de espaço, dividido por ΔT, que é a variação de tempo. Eu já sei que essa variação de espaço, vou colocar aqui, ele é o espaço final menos o espaço inicial. Bora ver se ele dá isso na questão. Ele fala que o automóvel passa pelo marco quilométrico de 50 km, certo? No instante em que marca 7 horas. E às 11 horas marca e passa pelo marco quilométrico de 210. Então veja que ele dá aqui um espaço de 210 e outro de 50. Então vamos calcular isso aqui. Então essa variação de espaço aqui, eu posso pegar esses dois aqui. Então quem é o espaço final? ΔS, espaço final é 210, que é o último espaço que ele passa, 210, menos o espaço inicial. Quem é o espaço inicial? Espaço inicial é 50. Então vai ser espaço final 210, que ele deu aqui, que ele passa nesse espaço aqui, em tal hora. E o espaço inicial é esse espaço aqui que ele deu, que é 50, que ele passa lá marcando no relógio em tal hora. Para calcular a variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. E agora ficou fácil. Essa variação de espaço é 210 menos 50. 210 menos 50. Nada. 5 para chegar em 11 vai 6 a 1. 1 para chegar em 2 é 1. Aqui deu 160. Então, a variação de espaço eu já sei que é 160. Eu posso até escrever isso aqui. Ó. Velocidade média é... Quem é a variação de espaço? 160. Dividido pela variação de tempo. Variação de tempo eu não sei, mas ele também falou que ele passa nesse quilômetro 50 no instante que o relógio marca 7 horas. E no último marco que ele passa lá, quilométrico, ele passa às 11 horas. Então, essa variação de tempo também pode ser calculado pelo tempo final menos o tempo inicial. E quem é essa variação de tempo, professor? Quem é o tempo final? O tempo final é 11 horas, que foi a última hora que ele passou. E qual foi a primeira hora que ele passou? Que é o tempo inicial, 7. Então, essa variação de espaço vai ser 11 menos 7. 11 menos 7 dá quanto, pessoal? 4. Então, aqui dá 4. Então, essa variação de tempo aqui embaixo vai ser 4. Agora, ficou armado, ficou bem fácil. Isso implica dizer
que a velocidade média vai ser igual a quanto? 160 dividido por 4. Quanto é que vai dar, pessoal? Bora fazer aqui, ó. 160 dividido por 4. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 4 é 16. Para 16 nada, baixou o zero. Aumentou o zero aqui. Então, essa velocidade média escalar vai ser igual a 40 km ou 40 metros por segundo. Na questão, ele traz, olha, que ele passa pelo marco quilométrico de 50 km. Se é quilométrico, 50 km. E ele fala que ele passa nesse marco quilométrico de 50 km aqui, né, como eu falei, na hora 7 horas. Então ele está dando quilômetros por hora. Então aqui a velocidade vai ser velocidade média escalar 40 km por hora. Isso aqui vai ser a resposta dessa primeira questão. Bem fácil de calcular a velocidade média desse primeiro exemplo. No segundo exemplo, mais fácil ainda, ele fala que um móvel percorre uma distância de 1.200 metros. Vê que ele traz agora em metros. Em 4 minutos. Qual sua velocidade média escalar em metros por segundo? Ele quer saber a velocidade média escalar, que é calculado pela a variação de espaço dividido pela variação de tempo, né? Eu já sei que essa variação de espaço, que eu coloquei lá em cima, é o espaço final menos o espaço inicial, certo? E essa variação de tempo, a variação de tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial, certo? Só que tem um detalhe, pessoal. Ele traz essa variação aqui de espaço, certo? A variação de espaço em metros, ó, 1.200 metros. Só que ele traz o tempo em minutos. E eu sei que para calcular a velocidade média, ela vai ser ou em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Então aqui esse 4 minutos, eu tenho que colocar ele em segundo para ficar certinho com isso daqui. Então, se 1 minuto é igual a 60 segundos, 4 minutos vai ser igual a quantos segundos? É só multiplicar 4 por 60. Vou fazer aqui do lado. 4 por 60. Então, 4 vezes nada é nada. 4 vezes 6 dá 24. 6 vezes 4 dá 24. Então, dá 240 segundos. Então, eu posso dizer que velocidade média, que é essa daqui, é igual... Quem é a variação de espaço? A variação de espaço ele já deu em metros, ó, 1.200 metros. Não precisa eu fazer isso daqui porque ele já deu ali, normal. Ele não me deu dois espaços, ele me deu só o espaço, a variação todinha do espaço total e me deu a quantidade de minuto total ou de segundos totais. Dividido pela a variação de tempo, que é 240 segundos, que eu falei ainda agora, 4 minutos... tem 240 segundos. Para dividir esse por esse, eu posso cortar esse zero com esse zero. Vai ficar 120 por 24. Então, velocidade média vai ser igual a 120 por 24. Bora fazer aqui no cantinho 120 por 24. Bora ver se dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Vai 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Para 12, nada. Então, essa velocidade média escalar vai ser igual a 5 metros por segundo. Por quê, professor? Porque 120 dividido por 4 dá 5. E como ele me deu em metros, para me calcular em metros por segundo, eu já transformei o 4 minutos em segundos. Então, quando eu dividir isso aqui, a resposta vai ficar 5 metros por segundo. 120 dividido por 24 dá 5 metros por segundo. Então, a velocidade escalar média dessa questão aqui é 5 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, esses dois exemplos aí, né, que eu coloquei agora envolvendo velocidade média. E os exemplos aqui em cima que foi falado sobre como transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, é o que vocês vão fazer no exercício que eu vou mandar posteriormente.
ok? Espero que tenham entendido e qualquer dúvida é só perguntar. Valeu, tchau, tchau.